Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, a questãozinha da EPK 2026. Um artista plástico fez um passeio por cidades históricas de Minas Gerais. Ele ficou encantado com as janelas das casas do período colonial. Ao retornar ao seu ateliê, resolveu reproduzir uma das janelas usando um programa de computador que produz em escala as coordenadas cartesianas e as curvas de uma figura nele inserida. A figura abaixo reproduz a janela colocada no programa de computador, com um referencial nos eixos cartesianos e suas medidas em metros. Aí aqui, gente, a gente tem, né, essa figura, aí a parte de cima aqui é um pedaço de parábola, certo? Ele vai dizer aqui mais embaixo, né? E aqui a gente tem as coordenadas do sistema cartesiano, beleza? Aí vamos lá, continuando aqui, ó. O arco superior da janela é parte de uma parábola e as demais medidas apresentadas indicam o formato dos polígonos utilizados no desenho. Considere a função real de grau 2 dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou, aliás, que contém o arco superior da janela com a, b e c pertencente aos reais. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, gente, vamos lá, né? A gente vai ter que encontrar mais ou menos a cara, né, dessa função aqui do segundo grau, certo? Descobrir mais ou menos quem é o A, quem é o B, quem é o C, baseado nessas coordenadas que a gente tem aqui. Aí, gente, a gente não vai olhar para esses quadrados, esses retângulos, não, tá certo? A gente vai focar só nessa parte de parábola aqui, tá bom? Então vamos lá, essa é a nossa mentalidade, né? Focar ali na parte da parábola e enxergar esse ponto aqui, 2,4, né? Como sendo um vértice, certo? Dessa parábola, o ponto mais alto da parábola, né? O vértice. O correspondente para esse x aqui é o 1, tá bom? Então vamos aqui tentar enxergar essas coisas. Então vamos lá, gente, ó, foi o que eu fiz. Eu coloquei aqui a equação, né, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aí eu fiz até uma observação aqui, gente, que é o seguinte, ó, observe que f de 0 é igual a 1,8 e que f de 2 também é igual a 1,8, tá bom? Então f de 0, ó, na altura 1,8 e o f do 2, né, no y na coordenada 2, também vale 1,8. A gente também vai utilizar essas informações. Aí eu montei um seguinte sistema, gente. Tá aqui, ó, sisteminha, que é assim, ó. F de 0 é quem, né? É o C, né? Porque aí o x é 0 e o ax ao quadrado fica 0, o bx também fica 0, né? Que dá 1,8. E o f de 2 é quem? É quando x é igual a 2, né? Então fica 4a mais 2b mais c também igual a 1,8. Aí, pessoal, da linha de cima, né, a gente descobre que x é igual a 1,8, então substitui esse valor na linha de baixo. Então fica 4a mais 2b mais 1,8 é igual a 1,8. Ou seja, né, pode eliminar 1,8 dos dois lados, né, subtraindo. Eu posso jogar o 2b para a direita, ele vai subtraindo também. Então a gente vai ter que 4a igual a menos 2b, pode simplificar por 2, 2a igual a menos b, certo? 2a igual a menos b, isso aí é uma informação que a gente já descobriu. Vocês estão vendo, gente, que a questão ela não é muito grande, tá? Falta só mais uns 5 passos, então vamos aqui, ó. Note também que o f de 1 é o vértice da parábola, certo? Ó, então, né, quando x é igual a 1, a gente tem um ponto mais alto da parábola, né, que é no 2,4. Aí vamos lá, eu até escrevi aqui, ó. Temos então, né, que o x do vértice é igual a 1. Aí a gente vai colocar na equação qual é o valor do f de 1, né? A gente sabe que é 2,4, né? Então vamos lá, ó. F de 1 é quem? É quando x é igual a 1, né? Então fica A mais B mais 1,8, que é o valor do C, né? Ele é fixo, igual a 2,4. 1,8 eu jogo para a direita subtraindo, então vai ficar o que? A mais B igual a 0,6. Pronto. A mais B igual a 0,6. A gente tem aqui a outra informação aqui que 2A é igual a menos B, né? Então vamos lá, vamos aqui organizando aqui o que a gente já tem.
Aí eu escrevi, ó, temos então 2a mais b igual a zero, né? Que é jogando esse menos b aqui de volta para a esquerda, né? A gente tem que 2a mais b igual a zero. E aí a gente acabou de descobrir que a mais b igual a 0,6. Aí fazendo aqui, a gente pode fazer a linha de cima menos a linha de baixo, certo? Nesse sistema. Então fica 2a menos a, fica 1a só. Os b's, eles se cancelam. Então vai ficar zero, né? Na direita fica zero e menos 0,6. Então a gente consegue descobrir, pessoal, que o a é igual a menos 0,6. E aí quando você substitui esse valor, né, em qualquer uma das duas, você descobre que o b é igual a 1,2, certo? Então o a é menos 0,6 e o b igual a 1,2. E aí, portanto, né, eu até coloquei aqui, ó, portanto, a nossa equação é o quê? F de x igual a 0,6x ao quadrado mais 1,2x mais 1,8. Pronto, essa daqui é a nossa equação que dá essa parábola aqui, né? Considerando esse x do vértice, né? Considerando o f do zero, o f do 2 e tudo mais. Aí vamos só ver aqui o que a questão quer, né? Analise as afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta. Se o f de x é igual a zero, então o x está em um intervalo, ó, x pertence a um intervalo PQ, então p mais q é igual a 2. Aí a segunda, a mais b mais c é maior do que 2, e a terceira, 2a quadrado é igual a b. Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente tem. Aqui, gente, ó, se eu for fazer aqui o delta, né, para a gente encontrar as raízes desse f, por que que eu preciso encontrar as raízes? Eu tenho dizendo aqui, ó, a primeira frase, ó, se o f do x é igual a zero, né, ou seja, eu vou olhar para a raiz da função, né, então o x ele pertence a um certo intervalo, onde os extremos desse intervalo tem que somar igual a 2, né, cuja soma dos extremos, né, desse intervalo é igual a 2. Então vamos lá, vamos calcular as raízes para a gente ver que intervalo é esse, né? Então eu fiz aqui, ó, delta igual a 1,2 ao quadrado menos 4 vezes menos 0,6 vezes 1,8, né? Dá o quê? Dá 1,44 mais 4,32. Dá igual a 5,76, tá bom? Isso aqui é delta normal, fiz aqui o Bhaskara normal, ó. X igual a menos 1,2 mais ou menos raiz de 5,76 dividido por 2 vezes menos 0,6. Aí, gente, a raiz de 5,76 é 2,4. Então fica menos 1,2 mais ou menos 2,4 dividido por menos 1,2. Então, o x', né, a primeira raiz, é igual a menos 1, x duas linhas é igual a 3, tá bom? E aí, gente, será que se encaixa ali naquelas coisas? Aí só para terminar eu coloquei aqui, né, a gente analisar caso a caso, tá bom? Ó, então tá aqui, ó, caso a caso. Ó, primeiro caso é verdade. Ó, as raízes estão em intervalo do tipo PQ, com P mais Q igual a 2. Aí eu até coloquei aqui, ó, basta fazer P igual a menos 1 e Q igual a 3, né? Que no caso, o intervalo ele coincide com as raízes, né? O x' e o x duas linhas. Se a gente fizer um intervalo desse tipo, e a gente pode fazer, então a gente vai ter, né, essa situação aqui, onde a soma dos extremos realmente dá igual a 2, né, que é o menos 1 e o 3. Então, gente, a primeira coisa lá, ela é verdadeira, tá bom? Aqui, ó, se f de x igual a zero, então x pertence ao intervalo, onde a soma dos extremos é igual a 2. Aí vamos lá para a segunda. A mais b mais c é maior do que 2. Isso aqui é verdade? Sim, isso aqui é verdade. Por quê? Né? Tá aqui, ó. A mais b mais c é igual a quanto? Menos 0,6 mais 1,2, que é o do B, né? Menos 0,6 é o do A, e 1,8, que é o do C. Quando a gente faz essa soma, dá 2,4. 2,4 é maior do que 2. Pronto, então a 2 também é verdade. E por último, né, a 3 ela é falsa, por quê? Né? Porque 2a ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 0,6 ao quadrado, que dá a mesma coisa que 2 vezes 0,36 positivo, né?
Mas isso daí, gente, dá 0,72, né? Tá bom? Então, pronto. A igualdade que a gente tinha era que 2a é igual a menos b, né? Mas aqui ele está falando que 2a ao quadrado é igual a b, né? Então isso aqui é falso. Então, nesse caso, gente, a gente tem duas verdades e uma mentira, e é o item C de casa. Apenas duas afirmativas corretas. É isso, gente. Espero que tenham gostado dessa questão. Estamos chegando aqui no final. Deixa um like, né, se você gostou. Comente aí se você achou interessante esse jeito, se você pensou em outro jeito de fazer. Se você gostou, se inscreva no canal. Se não gostou, não precisa se inscrever ainda. A gente vai ter outras oportunidades para isso. E até a próxima.